Olá, eu sou o professor Alain e nosso trabalho tem o título Preciso te ver, a súplica docente no site do espaço. Esses são os nossos principais teóricos, Han, Levi e Libani. Esse ensaio ele tem resumo, introdução. O primeiro subitem teórico tem como título Cyber Ensino, possibilidades para novas práticas docentes. O segundo, a câmera enquanto instrumento de controle, a resistência de uma pedagogia tradicional. Aí a gente traz as considerações finais e as nossas referências. A contextualização desse ensaio tem como ponto principal a educação, aproximando das tecnologias digitais dentro de um contexto que a gente ainda se encontra de pandemia da Covid-19, o que nos levou para o ensino remoto e se faz necessário a uma reflexão sobre as nossas práticas nesse ambiente, o cyberespaço, né? E a nossa própria formação, né, para o uso pedagógico dessas tecnologias digitais. Sendo assim, na introdução eu já trago a súplica nossa, né, dentro desse contexto de ensino remoto, que é, por favor, ligue a câmera, né, em um contexto onde a gente ministra a aula sem muitas vezes visualizar os nossos alunos. Então eu trago a questão qual a importância, de fato, de nesse contexto espacial nós visualizarmos, né, essa atividade um tanto que mecânica, os nossos discentes. E qual a resistência deles, né, em se permitirem ser vistos. Aí a gente traz nesse primeiro item o cyber ensino, possibilidades para novas práticas. A gente se pauta basicamente em Levi, trazendo algumas contribuições, quando ele diz que passamos a navegar em águas tumultuosas, pedagogicamente desconhecidas, né? E pedagogicamente elas precisam ser conhecidas. Pois não tínhamos até então uma relação pedagógica com esses aparatos tecnológicos. É preciso que sejamos lúcidos o suficiente para atualizarmos nossas ações pedagógicas naquilo que Levi chama de cyberespaço, né? E aí ele traz o sentido, né, desses cyberespaços, e que ações poderiam ser essas, ações diluídas de uma cybercultura, né, que demandam uma docência em consonância com as novas relações requeridas entre professor, aluno, conteúdo, tecnologia e demais saberes. Levi ainda acrescenta, a gente traz nesse item, ele nos faz entender o que é o cyberespaço e aqui no finalzinho ele traz uma contribuição importante. O cyberespaço, né, dentro dessa do entendimento de que essa nova cultura, né, dentro desse ambiente, significa uma relação particular, né, uma particular relação entre pessoas. Então, certamente, quando a gente sai de um ambiente físico, concreto, que a gente chama de presencial, né, uma presença física, e parte para uma presença cyberespacial, a gente precisa entender que a gente vai necessitar de novas relações com os outros sujeitos, no caso, os alunos. Então, a gente precisa refletir que relações pedagógicas novas emergem dentro desse contexto. O segundo item traz o título A Câmara enquanto instrumento de controle, né? E aí eu trago o seguinte: solicitarmos que os nossos alunos liguem suas respectivas câmeras de aparelho, de computador, de smartphone, para que possamos ver e sermos vistos, é o mesmo que nos encontros presenciais, sem mediação tecnológica, digital, estejamos pedindo, né, por favor, estou aqui, nos olhe. No contexto espacial, no artigo eu ainda menciono um voyeur pedagógico que nós, professores, necessitamos, né? É um voyeur de ver e de ser visto, e que talvez não se faça tão necessário assim quando a gente trabalha no espaço cyber. Aí eu trago uma contribuição de Libano. Ao fazermos desses pedidos, estamos nos denunciando enquanto executores de uma educação liberal tradicional, que centraliza o professor no processo educacional, fazendo predominar sua autoridade. Então, a súplica nossa é justamente para que nós alunos deixem suas câmeras ligadas, para que a gente possa, através de um contato visual, ainda conseguimos manter algum tipo de poder ou de hierarquia nessa relação professor-aluno, aluno e professor. Mais adiante, aí eu trago uma compreensão sobre o fechar dos olhos dos alunos, independente de quais sejam esses olhos,
né? E eu me refiro aos olhos também, principalmente como os olhos da webcam. E aí eu digo que o fechamento dos olhos discentes é um não interesse por uma educação que insiste em acomodá-los na plateia, né? E quando a gente trabalha no cyberespaço, todos nós, a gente sai daquela hierarquia piramidal e a gente passa a ter uma relação mais circular, né? Nós, professores, saímos do nosso pedestal de frente de sala de aula, todos em pé, né? Nós em pé e nós alunos sentados, né? Isso no encontro presencial, concreto, físico, que quando a gente passa para o cyberespaço, a gente tem um ambiente mais circular, existe uma divisão de poder que talvez nós, professores, não estejamos ainda acostumados, né, com essa divisão. E por fim, eu trago nas considerações finais a necessidade de nós repensarmos as nossas práticas, a nossa formação e principalmente, né, a nós nos apropriarmos das tecnologias digitais, mas não apropriação apenas instrumental, né? E aí eu chego ao ponto final de que talvez nós precisamos de uma nova teoria da educação ou uma teoria da educação redimensionada, repensada nesse contexto de tecnologias digitais, né? Uma teoria que dê conta, né, dessas novas relações práticas que cada vez mais se aguçam dentro do contexto das tecnologias digitais, do cyber ensino, do cyberespaço e da cybercultura. Obrigado.